Boa tarde, Sr. Marcelino. Autorizar a sua imagem para o nosso trabalho de História? Sim, eu, Marcelino Pereira de Nascimento, declaro que autorizo a utilização pela Escola Fernando Lopes Graça da minha imagem, as informações por mim prestadas e as fontes documentais por mim fornecidas, cumprindo os direitos de propriedade intelectual, do direito à imagem e de proteção de dados pessoais. Já disse tudo aqui. Obrigado. Ok. Agora vocês põem as questões. Agora é só perguntar. Depois cortamos o... Sim. Não tiraram fotografia nenhuma a mim. Não. Estão a tirar a ele. Ah. Sim, tá. Para ficar com raiva. Vais dar. Quer aparecer? No final depois a gente chama. Olha, mas está a gravar isso? Sim, mas nós depois cortamos. Posso começar, não é? Sr. Marcelino, como era a sua vida em África? A minha vida em África era muito boa. Cresci numa família com 5 irmãos. Estudei num colégio de freiras até aos 6 anos. Entrei para a escola primária. Depois fiz a escola secundária e fui estudar a universidade na cidade mais próxima. A minha vida na faculdade também era boa. Estava em economia, estive lá a estudar há 2 anos, hospedado num hotel. Foi esta a minha vida em África. Ok. Por que razão voltou para Portugal? Eu vim para Portugal, os meus 2 avós eram portugueses. Tive um irmão que fez economia cá em 68, veio para cá estudar em 68, uma irmã que era professora em 72 e vinha para ficar em Portugal, mas a pensar em voltar a Angola, porque quando uma guerra começa a gente pensa sempre que ela tem um fim, não é? Só que as coisas complicaram-se em Angola e eu era jovem, com 20 anos, e todos os dias estavam-me a incentivar para pegar numa arma e lutar. Eu não queria, nem quando estava, mas mesmo quando estávamos sobre a jurisdição portuguesa, eu já me sentia mal por ter que fazer a guerra. E foi uma sorte acontecer o 25 de Abril, vim para cá, para Portugal, e continuei a minha vida. Estudei, acabei o meu curso cá, comecei a trabalhar e fiz a minha vida cá. Ok. E lembra-se de como é que foi a sua chegada? A minha chegada, olha, a minha vinda já foi atribulada, porque não tinha salvo-conduto, portanto não tinha autorização para vir para Portugal, porque estava numa cidade, não estava na minha, estava numa cidade e eram filas indeterminadas. Eu fui para o aeroporto com a minha mala e lá no aeroporto deixaram passar mesmo salvo-conduto e depois preenchi o salvo-conduto em pleno avião, um avião suíço. Vim para cá, era para ir para o Porto, ficar na casa de familiares. Cheguei ao Porto, soube que existia o IARN, fui ter com o IARN, deram-me apoio, inscrevi-me na faculdade, mas depois soube que o meu irmão mais velho estava cá em Lisboa, no Estoril. Vim para o Estoril, acabei o meu curso cá e comecei a trabalhar. Foi a vida em Angola era boa, mas também a vida em Portugal não me queixo de absolutamente nada. Tenho pena de ter deixado a minha terra, mas a nossa terra é onde nos sentimos bem, não é? Portugal e Angola para nós era a mesma coisa, só que fisicamente estávamos com uma distância bastante grande, mas a nossa cultura era portuguesa. Sr. Marcelino, algum episódio marcante que nos possa contar? Não, cá, assim, o mais marcante foi lá em África, porque ainda, embora a minha cidade fosse uma cidade do Sul, nunca houve uma guerra intensa, mas houve tiros, houve bazucadas, houve pessoas mortas, mas felizmente não vi mais do que isso. Só vi sangue na rua, não vi nenhuma pessoa morta nunca. O que nos fez vir também lá eram o MPLA. O MPLA começou a munir os miúdos com 10, 12, 14 anos com Kalashnikovs. Eles nem podiam com a arma era maior que eles. E o nosso receio era que o miúdo daqueles um dia pegasse no gatilho e aquilo disparava pela cidade.
Foi a única coisa marcante lá. Cá, não, cá a minha vida correu normalíssima, não senti absolutamente nada. Foi sair de um espaço físico e entrar no outro, mas não senti absolutamente nada até hoje, felizmente. Como compara a vida em Portugal com a vida em África? A vida em África, eu era estudante, tinha uma vida livre, não é? Estudava, tinha a casa dos meus pais, quando fui estudar para fora fiquei hospedado num hotel, depois chego cá, continuo na mesma num hotel, fiquei no hotel 4 anos e depois acabei o meu curso em 1980, comecei a trabalhar e pronto, e reformei-me há 5 anos. E como soube do 25 de Abril? O 25 de Abril soube, era estudante, nós em Abril já estávamos a preparar, porque nós tínhamos testes em junho, e em Abril já estávamos a preparar as matérias para estudarmos, porque em Maio faltavam uns 15, 20 dias, e para estudar, para preparar para os testes. E estamos às tantas da madrugada, e à meia-noite, 11 da noite, ou mesmo 1 da manhã, alguém ouviu a rádio e disse que estava a haver um golpe de Estado em Portugal. Portanto, isso foi mesmo, soubemos na noite de 24 de Abril que tinha acontecido algo em Portugal. De manhã começamos a ter a noção do que era. E foi isso. Fecha só. Os partidos guerrilheiros, na altura, que eles estavam fracos, aquilo foi dado, aquilo não foi conquistado, foi dado. Eles estavam mal, não tinham força absolutamente nenhuma, e aquilo não foi ganho, aquilo foi uma coisa dada. E nós sabíamos que quando aquilo fosse dado, havia de haver muita confusão, e houve. E meteram para lá chineses, meteram para lá russos, meteram para lá cubanos, e complicou aquela vida toda. Depois o MPLA, como queria o poder à força, também não facilitou nada aos outros partidos, e daí a África, eles ainda hoje falam no colónio, falam mal do colónio, e o colónio não se importa da vida deles, porque eles estão mal mesmo, Angola está mesmo mal, passam fome. Eu estive lá, eu nunca quis ir, a minha mulher nunca quis ir, mas o meu irmão fez 70 anos e quis festejar lá os anos. Nós fomos, 90% daquelas pessoas não sabem o que é tomar um pequeno almoço com uma chave na frente e um pão à frente. Não têm dinheiro para comprar nada, nem sei como é que sobrevivem. Não sabem o que é um pequeno almoço. Um pão com manteiga para eles é sei lá o quê. Percebe? Nós estamos lá, se estava lá, davam-nos um pão com manteiga e eles ficavam partos, porque um pão para eles é um bolo. Está a ver? Está mesmo mal. Angola está mesmo mal. Mas mesmo mal. Mas não estás a gravar já? Não estás a gravar, é ali, né? Estás a gravar? Ok. É isto o estado de Angola presentemente. E quando nasce um país daqueles, onde nascem 1 milhão de pessoas, por ano, se vocês pensarem que 980 mil são pobres, vocês já viram qual o caminho daquele país. Vai-se a um hospital, as pessoas estão hospitalizadas, os hospitais não têm medicamentos, pedem para as famílias levarem, e mesmo assim os enfermeiros retiram medicamentos para vender ou para dar a um amigo ou coisa assim do género. A coisa está mesmo mal. O povo na rua vende coisas, é capaz de estar a vender peixe sem gelo, sem nada, ao sol, uma coisa incrível. O mercado do povo é no meio da areia, no meio da areal, com lixo à volta. Está uma miséria. Angola está uma miséria, presentemente. Portanto, era angolano, nasci em Angola, mas não penso em lá voltar nunca mais, não é? Porque realmente é um país que não interessa a ninguém, muito menos a nós, que quando estávamos em Angola, se vocês se virem imagens de Angola,
quando em 1972 vocês pensam que aquilo é uma capital, as cidades pequenas, que aquilo é uma capital qualquer, porque realmente as pessoas viviam uma vida alegre. Nós jovens tínhamos uma vida alegre, eu vivia numa zona de praia. Nós tínhamos praia 8 meses por ano, a fazer praia, a cidade era pequena, andávamos para a frente e para trás, pescávamos, íamos caçar miúdos, caçar passarinhos, adultos, caçar outro tipo de animais, fazíamos convívios em zona de frutas, fazíamos convívios à beira-mar, era uma vida engraçada. Que cá em Portugal não se faz esta vida, mas a gente tem que se adaptar ao tipo de vida para onde a gente vem, não é? Se há uma regra a cumprir é que em Roma tens que ser romano, não é? E em Portugal a minha vida lá era uma vida normal e cá continua a ser uma vida normal. Tenho a impressão que nunca joguei um papel para o chão de Portugal. Portanto, a gente tem que respeitar o espaço que nos abriga. Era um espaço que não era meu, mas era dos meus avós também. E temos de ter essa noção, e se todos tivéssemos essa noção, o mundo se calhar era muito melhor. Não é? Portanto, as confusões que estão a haver agora no mundo e aqui em Portugal, é devido à imigração. A imigração moderna é uma imigração complicada, é uma imigração com segunda intenção. Não é aquela imigração, eu vou trabalhar para reorganizar a minha vida, para dar a melhor vida aos meus filhos, aos meus pais e voltar para a minha terra e fazer uma casa e viver, passar os últimos dias. Não. Hoje em dia a imigração é uma imigração, pensamos que tem um segundo sentido. Daí as convulsões que estão a ver, que elas também não surgem por acaso, não é? É isso que eu vos tenho a dizer. E que mensagem gostaria de deixar para o futuro? É relativamente a quê? Diz, depois cortamos. Hã? Diz. Sim. Depois cortamos. Diz. Sim, de pelo que passou, pela guerra. Eu vou repetir a pergunta. Como é que és que organiza a pergunta? Diz só igual para mim. Aqui está. Então, ok, em relação à guerra, pronto, é isso tudo. É. Que mensagem gostaria de deixar para o futuro? A mensagem que eu gostaria de deixar para o futuro é relativamente àquilo que se passou em Angola, que já poucas colónias há, mas foi algo que aconteceu num período conturbado, em que havia países que tinham bastante força, países de esquerda que tinham bastante força no mundo e quase que traçaram este caminho. Portugal foi obrigado a dar África, mas não deveria ter dado daquela forma. Eu por acaso, os meus avós eram portugueses, mas as minhas avós eram africanas, estavam lá há centenas de anos. Portanto, eu era tão angolano como eles. Não é por ter os avós europeus que eu deixava de ser como eles, porque eles também, muitos deles, se calhar também não são de Angola, vieram do Congo, vieram daqueles países vizinhos, da Zâmbia, e portanto nós tínhamos os mesmos direitos, mas esses direitos não foram dados, porque a tropa portuguesa, e quando se fala na descolonização, eu acho que a descolonização foi boa cá em Portugal, fomos bem aceitos cá, eu era jovem, não sentia absolutamente nada, mas a descolonização em Angola foi horrível. Houve muita gente morta e perdemos tudo. O que lá deixamos. Portugal deixou lá semeado milhares de casas, dezenas de caminhos de ferro, dezenas de aeroportos, deixou estradas, deixou a estrutura que as cidades têm hoje. Portanto, a colonização pode ter sido má, porque não foi plena, não é? A colonização não foi plena, mas era uma coisa que se podia ajustar com todos os angolanos, e não só entregar Angola, como a tropa portuguesa fez, entregou a tropa aos guerrilheiros, e foi um mal de Angola, porque se tivesse entregue Angola a burocratas, as pessoas com escolaridade,
se calhar Angola, se calhar não tinha acontecido aquilo. Porque veja, eu agora estive lá em Angola e quis tratar de um documento, vocês sabem quem é que me acompanhou, eu não conhecia de lado nenhum, acompanhou-me um general. Vocês já viram um general a acompanhar um fulano que ele não conhece para ir tratar de um assunto e eu depois ter que dar um dinheiro ao general, uma gasosa como eles chamam. Disseram para eu fazer isso e eu não resolvi. Era para eu ter a minha nacionalidade angolana, perdi, não é? E era para resolver e eu disse que não fazia aquilo, que não estava para dar dinheiro, não era muito, podiam pedir qualquer coisa como 10 milhões de kwanzas, é qualquer coisa como 100 euros, está a ver? Portanto, mas eu não quis fazer isso, portanto vejam como é que isto está, como é que Angola está. Portanto, no futuro, o que é que eu posso dizer? O futuro, não posso dizer nada acerca do futuro, porque o futuro não se repete, a descolonização não vai acontecer mais. O que eu digo no futuro é que os homens deviam de evitar as guerras. Isso é o mais importante. Ok? Está dito? Acho que está tudo. Está tudo. Agora vocês têm que escrever bem, saber escrever. Eu acho. Diz. Agora que eu estou aqui a pensar, o relógio aqui não sei se vai muito